Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellen Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciarmos nossos trabalhos. Comunico que será distribuída a Vossas Excelências cópia da ata da 23ª reunião realizada em 10 de julho de 2023, para que leiam a fim de apreciarmos na próxima reunião ordinária. Está em votação as atas da 21ª e 22ª reunião realizada em 3 de julho de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício Arsai MG Adriano Pereira Silva, gestor de regulação, solicitação FAS. Correspondências expedidas. Ofício 184/2023, Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento FAS. Ofício 187/2023, Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento FAS. Ofício 176/2023, Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento FAS. Ofício 188/2023, Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento FAS. Ofício 189/2023, Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento FAS. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 23 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 3º da lei número 1529, de 4 de novembro de 2021, que concede o auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e de outras providências. Projeto de lei número 23/2023. Altera o artigo 3º da lei 1529, de 4 de novembro de 2021, que concede auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da lei 1529, de 4 de novembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O valor mensal do auxílio alimentação é de R$ 450, sendo que o mesmo será reajustado na data, forma e índice referentes à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023. Presidente João Felipe da Silva. Vice-presidente Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Justificativa. O projeto de lei que estamos submetendo à apreciação dessa Câmara de Vereadores possui o objetivo de adequar o valor nominal do auxílio a reais condições de custo de vida suportados pelos servidores públicos efetivos da administração direta da Câmara Municipal de Matias Barbosa. O intuito do projeto de lei é valorização do funcionalismo público, trazendo os mesmos melhores condições para o exercício de suas atividades laborais, considerando o aumento de custo de vida vivenciado nos últimos anos. A adequação do discutido incentivo ao quadro funcional proporciona maior qualidade de vida e motivação aos beneficiados, além de forma direta, de incremento ao comércio local, tendo em vista reverter fundos
ao aquecimento da economia regional. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nos vetos aos projetos de lei 03 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar um incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias e das outras providências. E o número 11 de 2023, que dispõe sobre a concessão de inserção no pagamento do IPTU às pessoas portadoras de câncer e doenças degenerativas ou seus responsáveis legais e da outras providências. Da emenda de redação número 01 e do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação no projeto de lei número 19 de 2023, que revoga a linha, o artigo 48 da Lei 237, de 18 de novembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Matias Barbosa e da emenda de número 1 e número 2, na proposição de lei número 14 de 2023, da mensagem aditiva número 01, enviada pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 14 de 2023 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos, Tomadas de Contas e Serviços e Políticas Públicas do município, Urbanismo, Cidadania, no projeto de lei número 14 de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao veto na proposição de lei número 03/2023. Relatório. De autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino, foi protocolada em 13 de fevereiro de 2023 a proposição de lei 03/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e da outras providências. Aprovada em segunda discussão e votação na reunião ordinária do dia 13 de junho de 2023 e encaminhada para o Poder Executivo no dia 14 de junho de 2022, o qual, no dia 4 de julho de 2023, encaminhou o comunicado de veto integral ao referido projeto, acompanhado pelas respectivas razões. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto contrário ao veto na proposição de lei 03/2023, sendo acompanhado pelo presidente, sendo o secretário favorável ao relator do veto. Conclusão. Em face ao exposto, a comissão opinou contrário ao veto à proposição de lei 03/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de julho de 2023. Presidente substituto Diego Damasceno Milione. Relator Welley Rodrigues da Silva. Secretário José Carlos Souza Páscoa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao veto na proposição de lei número 11/2023. Relatório. De autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino, foi protocolada em 14 de março de 2023 a proposição de lei número 11/2022, que dispõe sobre a concessão de isenção no pagamento de IPTU a pessoas portadoras do câncer e doenças degenerativas ou seus responsáveis legais e da outras providências. Aprovada em segunda discussão e votação na reunião ordinária do dia 13 de junho de 2023 e encaminhada para o Poder Executivo no dia 14 de junho de 2023, o qual, no dia 4 de julho de 2023, encaminhou comunicado de veto integral ao referido projeto,
acompanhado pelas respectivas razões. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável ao veto na proposição de lei número 11/2023, acompanhado pelo presidente, sendo o secretário favorável ao referido veto. Conclusão. Em face ao exposto, a comissão opinou favorável ao veto à proposição de lei número 11/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de julho de 2023. Diego Damasceno Milione, presidente substituto. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Emenda de redação número 01, à proposição de lei número 19/2023. Desse ao artigo 1º da proposição de lei número 19/2023, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica revogada a linha A do artigo 48 da Lei Municipal número 237, de 18 de novembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Matias Barbosa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 17 de julho de 2023. Presidente Leonel Geraldo dos Santos, relator Wélio Rodrigues da Silva, secretário José Carlos Souza Páscoa. Justificativa. A presente emenda de redação visa adequar a redação e a técnica legislativa, visto a intenção da proposição em somente revogar a linha A do artigo 48 da Lei de número 237 de 1985. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 19/2023. De autoria dos vereadores João Felipe da Silva, José Carlos Souza Páscoa, Diego Damasceno Milione, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Anselmo Ito Leopoldino e Otávio Júlio Gonçalves Filho, foi protocolada em 11 de maio de 2023 a proposição de lei número 19/2023, que revoga a linha A do artigo 48 da Lei 237, de 18 de novembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Obra e Edificações do município de Matias Barbosa, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 10 de julho de 2023. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além da forma de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. A comissão opinou por apresentar a emenda de redação número 01, dando nova redação ao artigo 1º, visando apenas adequar a redação e a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 19/2023, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Sala das Comissões, 17 de julho de 2023. Presidente Leonel Geraldo dos Santos, relator Wélio Rodrigues da Silva, secretário José Carlos Souza Páscoa. Emenda número 01, à proposição de lei número 14/2023. Face as seguintes adequações ao texto da proposição de lei número 14/2023. A. Inserção de marcadores ordinais no artigo 1º ao 9º. B. Correção da numeração sequencial do último artigo. C. Inserção de marcadores de capítulos nos textos
que aparece antes do artigo 1º e do artigo 7º, quais sejam loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes e loteamentos de acesso controlado, para que passe a constar, respectivamente, capítulo 1, loteamento de acesso controlado e condomínios de lotes, e capítulo 2, loteamento e acesso controlado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 24 de abril de 2023. Presidente Anselmo Ito Leopoldino. Relator Wélio Rodrigues da Silva. Secretário José Carlos Souza Páscoa. Justificativa. A presente emenda é sugestão constante no parecer jurídico e visa corrigir e melhorar a técnica legislativa. Artigo 5º. Nos loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes, cuja planta imobiliária já tenha sido devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal antes da vigência da presente lei, poderá as associações de proprietários moradores realizar o gerenciamento e as cobranças de taxas e contribuições de melhoria, desde que aprovado em assembleia, de acordo com seu estatuto social, que deverá estar devidamente registrado em cartório de registro de pessoa jurídica e títulos e documentos. Parágrafo 6º. Nos loteamentos de acesso controlado e condomínio de lotes, cuja planta imobiliária já tenha sido devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal antes da vigência da presente lei e que já exista sistema próprio de abastecimento de água, poderá haver cobrança de taxa de distribuição de água, devendo ser aprovado a cobrança de acordo com seu estatuto social, que deverá estar devidamente registrado em cartório de registro de pessoa jurídica e títulos e documentos. Câmara Municipal, 17 de julho. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de julho de 2023. Presidente Anselmo Ito Leopoldino. Justificativa. A presente emenda visa complementar o projeto de lei que pode versar sobre a matéria de associação e proprietários de moradores. Mensagem aditiva, número 01/2023. Inclui o inciso 3 no artigo 9º da mensagem número 07/2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Terá revogado o acesso controlado àqueles loteamentos que vierem a ser transformados em bairros. Na expectativa da aprovação da presente emenda, submeto a apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Matias Barbosa, 1º de maio de 2023. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na na proposição de lei número 14/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 4 de abril de 2023 a proposição de lei número 14/2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pela advogada deste Poder Legislativo. Contudo, a comissão, seguindo orientação constante do parecer jurídico, opinou por apresentar a emenda de 01, visando melhorar a técnica legislativa. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 14/2023, com respectiva emenda de 01, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 24 de abril de 2023. Presidente Anselmo Ito Leopoldino. Relator Wélio Rodrigues da Silva.
Secretário José Carlos Souza Páscoa. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 14/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 4 de abril de 2023 a proposição de lei número 14/2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa e da outras providências. Encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pela advogada deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei número 14/2023, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de abril de 2023. Presidente Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário Diego Damasceno Milione. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 14/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 4 de abril de 2023 a proposição de lei número 14/2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa e da outras providências, e encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pela advogada deste Poder Legislativo e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O relator substituto dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei número 14/2023, sendo acompanhado pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 14/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 1º de junho de 2023. Leonel Geraldo dos Santos, presidente e relator substituto. Secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Concedo a palavra livre para apresentações de proposições sem discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Heré. Indicação número 234/2023. Emenda. Recomposição de massa asfáltica no Parque Sul. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a recomposição de massa asfáltica na curva próxima à empresa Almeida Simas, empresa Supermix Unibank, no Parque Sul. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 235/2023. Emenda. Demarcação da sinalização horizontal de faixas de regulação e placa de sinalização de trânsito no Parque Sul. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência, solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a demarcação da sinalização horizontal de faixa de regulamentação e placas de sinalização de trânsito no Parque Sul. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 238/2023, emenda. Construção de ponto de ônibus na BR-040 em frente ao Rancho Matias. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência, solicito ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal,
indicando a providenciar a construção de ponto de ônibus na BR-040 em frente ao Rancho Matias. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, vereador Hélio Rodrigues Heré. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereador. A palavra continua livre. Pelados, presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Indicação número 233/23, ementa instalação de câmeras de monitoramento. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar a instalação de câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, vereadores Leonel Diego Gilimar. Justificativo. A instalação de câmeras de monitoramento é de extrema importância nas estratégias e políticas de segurança, uma vez que permite uma maior fiscalização dos transeuntes na área monitorada. A instalação dessas câmeras em Matias Barbosa deve ser norteada por algumas questões importantes. Ressalto, no entanto, que o ideal é ter a maior cobertura possível da área monitorada, mas, de início, essa ação poderia contemplar os locais onde já existe o cabeamento de fibra ótica, o que reduziria os custos de instalação dessas câmeras, além dos cruzamentos de ruas, chamadas zonas quentes de criminalidade e de entradas e saídas da cidade. O monitoramento através das câmeras é uma estratégia muito utilizada em algumas cidades brasileiras e nos países desenvolvidos. Nesses lugares foi constatado a redução do índice de criminalidade, tornando as cidades que antes eram tidas como perigosas em locais mais seguros, garantindo uma melhor qualidade de vida para os seus habitantes. Por tudo exposto, é de fundamental importância que as câmeras de monitoramento sejam instaladas em Matias Barbosa, por ser uma ação que garante melhoria na segurança e qualidade de vida dos nossos munícipes. Indicação 236/23, ementa manutenção da rede de captação de águas pluviais na rua Presidente Augusto de Almeida, no bairro Pitangueiras. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar a manutenção da rede de captação de águas pluviais na rua Prudente Augusto de Almeida, em frente ao Parque de Exposições, próximo ao número 47, no bairro Pitangueiras. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, vereadores Leonel Diego Gilimar. Justificativa. Se faz necessária uma visita técnica da Defesa Civil e solicitamos ao Departamento de Obras a construção de manilhas para contenção de águas pluviais. Colocação de manilhas para contenção de águas pluviais, pois em períodos de fortes chuvas, as águas escoam para o terreno, colocando em risco a residência e a segurança dos moradores. Indicação número 237/23, ementa implantação de pontos de coleta de lixo. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar a implantação de pontos de coleta de lixo. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, vereadores Leonel Diego Gilimar. Justificativa, visando facilitar tanto o trabalho dos coletores quanto para os moradores, evitando acúmulo de lixo nas esquinas e diminuindo o mau cheiro e desordem. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereador. A palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Moção de pesar número 48/2023. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficiar os familiares do senhor Luiz Leandro dos Santos, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 9 de julho de 2023. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, subscrita por todos os vereadores dessa casa. Moção de pesar número 49/2023. Os vereadores infracinados, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requerem ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficiar os familiares do senhor Maurício da Silva, enviando-lhes uma moção de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 9 de julho de 2023. Sala de Sessões, de 17 de julho de 2023, vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Otávio Júlio Gonçalves Filho e José Carlos de Souza Páscoa. Aberto aos demais pares que quiserem subscrever.
Requerimento número 8/2023. Ementa. Reunião administrativa com o comandante da Polícia Militar. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem de acordo com as normas regimentais requerem a Vossa Excelência que convide o comandante da Polícia Militar para uma reunião administrativa nessa Casa Legislativa. Sala das Sessões, 17 de julho de 2023, subscrita por todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Honorário vereador, a palavra continua livre. Não havendo mais ninguém, vou apresentar minha matéria. Indicação número 239 de 2023. Disponibilização gratuita de sutiã após cirurgia. Pós-cirúrgicos, desculpa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação à Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal indicando a providenciar a disponibilização gratuita de sutiã após cirúrgicos. Sala das Sessões, 3 de julho de 2023. Vereador João Felipe da Silva Chopin. Projeto de resolução número 4 de 2023. Cria o selo da empresa Amiga da Mulher, no âmbito do município de Matias Barbosa. Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Vou pedir dispensa, que vai ser distribuído aos demais pares, por ser muito extenso. Dando início à ordem do dia, está em discussão o veto da proposição de lei número 03 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e outros agentes de combate às endemias e da outras providências. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis ao veto, e contrário, os contrários, ou me abstêm os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao secretário que faça a leitura a chamada nominal dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anselmo. Senhor presidente, eu só queria explicar um pouco desse projeto, até porque eu fui autor da matéria. Esse projeto de número 3/2023, como o próprio nome já diz da emenda, autoriza o Poder Executivo a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do nosso município. Como todos sabem, o governo federal implantou em todo o país o piso nacional dos agentes comunitários. E assim eles recebem todo mês, não só aqui em Matias, mas em todas as cidades, esse recurso que é repassado à União Município. Mas além desse recurso, a União também repassa para o Fundo Municipal de Saúde, todos os meses, incentivo financeiro para custear as ações de saúde do município, sendo esse incentivo destinado para a atenção primária. E a sobra desses recursos, eles podem também ser pagos um adicional aos agentes comunitários de saúde, mas para isso depende da discricionariedade do gestor público e de uma lei municipal que autoriza esse pagamento. No município de Santos Dumont, de Eubanque da Câmara e de Juiz de Fora, recentemente, já foi aprovada uma lei nesse sentido. Então, eu propus esse projeto na forma da gente valorizar os servidores que estão trabalhando na atenção primária. É um pedido da categoria dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate à endemia. Essa casa debateu esse projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão e foi para o prefeito. E chegando à prefeitura, o prefeito tem o direito dele, assim como nós, de ter discricionariedade da matéria, ele vetou o projeto. E eu venho aqui pedir aos colegas que aprovaram esse projeto, tanto na primeira quanto na segunda
votação, que possam, se possível, derrubar o veto do prefeito, que a gente precisa de 6 votos, porque o quórum é qualificado para isso, para que a gente possa estar fazendo justiça aos profissionais que recebem em outros municípios esse repasse, as sobras do fundo. É público essa verba, qualquer pessoa pode consultar no portal da União, de fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, esses recursos vêm. Pode ser aplicado tanto para a compra de equipamentos, como eu já disse, mas também para pagamento de bonificação, que poderia ser criado um programa de agente comunitário que mais visita a casa, que mais faz atendimentos a idosos, pessoas com deficiência. Os critérios são vários, aí depende da administração pública. Estou cumprindo o meu papel, minha obrigação aqui é propor leis, então estou trazendo essa breve explicação. Os senhores possivelmente já têm acesso ao veto, porque isso é encaminhado anteriormente para essa casa, e pedindo aos senhores para que possa a gente derrubar o veto do Executivo com relação a essa matéria. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Em relação a essa matéria aí, eu só gostaria de ver se o vereador Anselmo, porque ele citou 3 cidades aqui que já tem essa lei disponibilizada aí, né, aprovada. Santos Dumont, Juiz de Fora. Você tem conhecimento se lá foi de autoria do Executivo também, nesse sentido? Não, todos foi do Legislativo e é uma lei autorizativa. Sim, era só uma curiosidade desse tema aí. Obrigado, presidente. Por nada, vereador. Pode fazer. Anselmo Ito Leopoldino. Contrário ao veto. Wellen Rodrigues da Silva. Contrário ao veto. Diego Damasceno Milione. Contrário ao veto. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor do veto. João Felipe da Silva. Contrário ao veto. Otávio Júlio Gonçalves Filho, a favor do veto. José Carlos Souza Páscoa. A favor do veto. Julimar de Assis Souza. Contrário ao veto. Leonel Geraldo Santos. Contrário ao veto. Verificando a votação ao veto da proposição de lei número 03 de 2023, está derrubado o veto, com 3 votos a favor e 6 contrários ao veto, e 0 abstenção. Está em discussão o veto da proposição de lei número 11 de 2023, que dispõe sobre a concessão de isenção no pagamento de IPTU às pessoas portadoras de câncer e doenças degenerativas, ou seus responsáveis legais, e da outras providências. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis ou contrário os contrários, ou me abstenho os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamado nominal dos seus vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, também sou autor dessa matéria. Esse projeto de lei 11/2023 vai dar entrada na casa dia 14 de março. E eu vou até ler esse projeto porque gerou algumas dúvidas. E para evitar dúvidas com relação à interpretação desse projeto. Projeto de lei número 11/2023 dispõe sobre a concessão de isenção no pagamento de IPTU às pessoas portadoras do câncer e doenças degenerativas, ou seus responsáveis legais, e da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal isentará do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, proprietários de imóveis residencial, portadores de câncer e doenças degenerativas, ou seus responsáveis legais. Artigo 2º. Para requerer isenção do IPTU, o titular do imóvel deverá, inciso 1º, apresentar laudo médico diagnosticando a doença. Inciso 2º, requerer junto ao Departamento de Tributação Municipal com comprovação do diagnóstico da doença. Inciso 3º, comprovar ser proprietário ou responsável legal quando couber. Artigo 3º,
No que concerne ao inciso 1º do artigo anterior, a critério da autoridade competente, serão aceitos diagnósticos provenientes de qualquer instituição ligada ao Sistema Único de Saúde. Artigo 4º. O benefício da isenção cessa na ocorrência das seguintes situações em relação ao inciso 1º, proprietário com câncer, falecimento ou cura. Inciso 2º, responsável legal, falecimento ou cura do doente. Artigo 5º. O chefe do Executivo regulamentará a lei no que couber. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 14 de março de 2023, vereador Anselmo Leopoldino. Aí eu trouxe a justificativa para o projeto, né, falando da questão da necessidade da gente conceder essa isenção para as pessoas que têm câncer, têm doenças graves, né? E o projeto tramitou aqui na casa, foi aprovado em primeira discussão e segunda discussão, e o projeto foi para prefeito, né, para sanção, veto, e esse projeto também foi vetado. Infelizmente, eu particularmente, eu acho que o veto aqui não era cabível, porque a gente está falando de doenças de pessoas que só quem passou por esse problema na família sabe como é duro. E o município dá uma isenção, senhor presidente, para uma pessoa nessas condições, para a nossa realidade e receita, no meu ponto de vista, isso não é nada, sabe? E aí, inclusive a lei aqui, ela vem trazendo que, no artigo 5º, que o prefeito poderá regulamentar a lei. Então, aqui, nas doenças graves, como Parkinson, esclerose múltipla, câncer e tantas outras doenças que são consideradas pela OMS doenças graves, o próprio prefeito pode fazer um decreto regulamentando essa lei. E aí foi argumentado aqui no veto do prefeito que esse projeto não era cabível, que eu vou ler aqui para os senhores entenderem a mensagem que ele enviou para casa, vetando. Ofício número 79/2023, projeto de lei número 11/2023. Ilustríssimo senhor presidente, acuso o recebimento do projeto de lei número 11/2023, de 13 de junho de 2023, que dispõe sobre a concessão de isenção no pagamento de IPTU às pessoas portadoras de câncer e doenças degenerativas, ou seus responsáveis legais da outras providências, aprovado por esse egrégio Poder Legislativo, o qual, infelizmente, sou obrigado a vetar integralmente no uso das minhas atribuições, conforme o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Aí ele fala aqui que o veto dele é porque fere a questão de iniciativa de matéria tributária, conforme o artigo 44, que dispõe na Lei Orgânica do nosso município. Tá? Só que é o seguinte, esse projeto de lei, ele já teve parecer jurídico dessa casa favorável, então não veta. Esse projeto de lei, quando retornou para cá com o veto, novamente foi examinado pela Procuradoria, não existe legalidade. Tanto o Legislativo quanto o Executivo, a iniciativa é concorrente para propor projeto de lei dessa natureza. Não precisa estar aqui acostado à fonte de renúncia de receita, até porque a gente não sabe o número das pessoas que serão beneficiadas por essa lei. Só que essa lei é muito importante, então eu queria pedir aos vereadores o carinho para a gente analisar isso aqui, porque isso aqui é uma questão política, é uma questão, acho que humana, uma coisa que a gente pode deixar aqui da nossa legislatura para os cidadãos matienses. Então, com essas breves considerações, porque o projeto administrativo aqui é extenso, pedi aos senhores, eu já até conversei com alguns vereadores antecipadamente, pedi para que a gente pudesse derrubar esse veto também, para a gente poder votar contra esse veto e fazer com que essa lei seja aplicada aqui no nosso município. Lei essa, inclusive, que já tem em vários municípios também aqui de Minas Gerais. E não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade nela, nada que tenha vício na sua formação. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, de expor aqui meu ponto de vista e peço os nobres companheiros aí puderem a gente votar contra o veto. Com todo respeito, inclusive, ao Executivo, que tem o direito dele de vetar, acho que deveria ter sancionado, porque é uma lei importante, mas esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicita ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Contra o veto. Wélio Rodrigues da Silva. Contrário ao veto. Diego Damasceno Milione. Contrário ao veto. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Contrário ao veto. João Felipe da Silva. Contrário ao veto. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Contrário ao veto. José Carlos Souza Páscoa. Contrário ao veto. Leonel Geraldo dos Santos. Contrário ao veto. Julimar de Assis Souza. Contrário ao veto. Não, Verificando a votação, ao veto à proposição de lei número 03 de 2023, está derrubado o veto, com 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 votos contrários. Está em discussão a emenda de redação número 01, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça, redação, a proposição de lei número 19 de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Só desculpa que eu não estou me recordando. Redação 19 é o de redação. É aquele... Não é a sua emenda, não. Do afastamento. do afastamento. Ok, obrigado. Obrigado, diretor. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 19 de 2023, que revoga a alínea do artigo 48 da Lei 237, de 18 de novembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Obras de Edificações do município de Matias Barbosa. Em conforme ao artigo 179 do Regimento Interno, a votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis e contrário os contrários. Ou me abstenho os que manifestarem pela abstenção. Nos casos de impedimento, por se tratar de matéria de interesse particular particular seu e de seu cônjuge, ou de parente até terceiro grau, consanguíneo, a fins, conforme o artigo 174 do parágrafo 3º e 4º. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Voto favorável com declaração de voto, senhor presidente. Só uma palavra, vereador Anselmo. Esse projeto foi muito importante, esse projeto, porque antigamente, principalmente os construtores da cidade, tinham que fazer um recuo frontal dos terrenos de 3 metros. Um terreno de 10 metros por 3 dava uma perda dessa fração de imóvel, principalmente nos imóveis aqui da área central, aqueles que respeitaram o limite, claro, que muitos não respeitaram, uma perda direta, só no terreno de 10 por 3, o vereador Diego, até engenheiro, pode, né, confirmar isso, de 30 metros quadrados. Isso para uma área comercial ou uma área residencial, tanto num bairro de valor venal do imóvel mais caro, tanto na área aqui comercial, é muito significativo com a construção. Então, voto favorável. Esse é um projeto que faz avançar a nossa cidade, é um projeto que realmente vem corrigir injustiça, até com pessoas que já construíram e não pôde ser beneficiado por essa lei. Muito obrigado, senhor presidente. Diego Damasceno Milione. Posso justificar meu voto, senhor presidente? Com certeza. Como foi mencionado pelo vereador Anselmo, nessa mudança no Código de Obra, inclusive o Código de Obra precisa ser analisado de uma forma geral. O Código de Obra nosso é muito antigo, escrito à máquina de escrever. Então, assim, enfim, né, não é discussão para agora. Mas com relação a essa mudança, realmente há um prejuízo muito grande no terreno, né? Por exemplo, se tiver um terreno 10 por 20, né, 200 metros quadrados, você perde aí 30 metros de construção de casa, né, habitacional. Então, né, é um valor bem considerável. Se me perguntar como engenheiro se eu sou a favor do projeto,
tem discussões, mas o que acontece é o seguinte, na nossa cidade, se você pegar a avenida principal da Cardoso Saraiva, são pouquíssimas casas que respeitaram esse recuo. Né? Estou dando um exemplo da Cardoso Saraiva, mas em qualquer outras ruas, né? Ou em qualquer outros bairros. Então, assim, hoje, e as casas estão irregulares, muitas das casas não estão, né, com o projeto aprovado na prefeitura, também não é discussão para esse momento agora. Não é por um problema de Matias, né? Hoje em dia há mais de 30 milhões de imóveis no Brasil sem regularização. Mas para uma pessoa que está construindo, que quer regularizar a casa, a pessoa não tem um projeto aprovado. Então ele tem que perder esse recuo de 3 metros para o projeto ser aprovado. Então, assim, se eu comparar, vamos supor, vamos pegar uma casa X na Cardoso Saraiva, ela não tem um recuo. Se eu quiser construir do lado, do mesmo jeito que essa pessoa construiu, eu não posso. Então, assim, por que pode para uns, não pode para outros? Então, vamos nivelar essa regra para todo mundo, né? Inclusive, quando ela entrou na casa, eu liguei para o jurídico da prefeitura para saber a motivação do projeto. Eles falaram da motivação. Acho justo dar esse projeto. Como engenheiro, legalmente falando, tem sua discussão. Mas, em se tratando de igualdade, eu acho o projeto muito, muito justo. Por isso, eu sou a favor, senhor presidente. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. A favor, eu gostaria de fazer a declaração do meu voto aqui também, senhor presidente, se me permite. Com certeza. Muitos aí até estranharam a votação na última sessão aí desse projeto, que nós votamos favorável a ele. Mas, a princípio, a gente queria deixar só claro aqui, esse projeto já está tramitando na casa pela segunda vez. A primeira vez ele foi em votação em plenário, justamente sem ter trazido aqui um técnico para responder às dúvidas da nossa comissão. Nossa comissão fez aqui a solicitação de trazer um técnico responsável, aí, porque é uma matéria que é privativa da nossa comissão, principalmente. Como é um tema técnico, eu não tinha capacidade de dar a minha opinião. Então, nós fizemos, eu, o vereador Leonel, o vereador Tavinho, participa da reunião da comissão, fizemos a solicitação da presença de um técnico para explicar esse projeto. Esse técnico não veio, o projeto veio em plenário, não foi aprovado. Naquela ocasião, votei contrário ao projeto justamente por causa disso. Justifiquei aqui porque eu tinha dúvida também. Depois, ele entrou novamente aqui e veio o técnico Edinaldo veio aqui, tirou as nossas dúvidas foram sanadas e eu fui favorável. Então, só deixar isso registrado aí na casa. Tá? Meu voto favorável ao projeto. Leonel Geraldo Santos. Presidente, gostaria de justificar o voto também, se fosse possível. Com certeza. Vou corroborar com o que o vereador Gilmar disse. Nessa primeira votação, nessa segunda tramitação do projeto, vale salientar, né, vereador Gilmar, que a presença do Edinaldo foi muito esclarecedora, tá? E só deixando claro que ele não veio, segundo informações, ele não esteve presente na primeira votação, porque ele não foi informado, né, sobre essa convocação que nós tínhamos feito. Então, faltou uma comunicação lá entre os membros da prefeitura. Essa justificativa ela poderia ter vindo com forma de mensagem, né, na própria mensagem do projeto, poderia ter vindo essa justificativa. Então, esse projeto já poderia ter sido aprovado. Gostaria de também só pontuar a questão da justificativa. Nos foi justificado que esse recuo ele era mantido por diversas questões. Uma das principais seria, se preciso fosse fazer, aumentar o tamanho das ruas, alargar as ruas, né, ao invés de desapropriar o imóvel, faria a desapropriação desse recuo de 3 metros para fazer a ampliação das ruas. E aí aqui eu trago um ponto importante, que nós já fizemos solicitação, o vereador Heré, inclusive, foi autor do projeto de parcelamento do solo. Essa lei é muito importante, porque nós estamos discutindo aqui diversos loteamentos sendo aprovados. E quando nós discutimos essas questões, as pessoas acham que nós somos enjoados. Então, por que nós não trazemos nos próximos loteamentos as previsões de ruas, ao invés de 7 metros, com 10 metros de largura, já prevendo um crescimento habitacional, fluxo de veículos e assim por diante?
Então, assim, a gente tem que debruçar nessas questões, fazer novamente a cobrança dessa lei de parcelamento do solo, né, que eu acho que vai pautar em todos os trabalhos a partir daí, para a gente não ficar tendo essas discussões, como o Diego muito bem falou aqui, a gente vai fazer um nivelamento, vai ser igual para todo mundo. Então, eu gostaria só de deixar essa justificativa aí e dizer também que sou favorável aí ao projeto. Otávio Júlio Gonçalves Filho, também estou a favor do projeto. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. Wélio Rodrigues da Silva. A favor. Verificando a votação, a proposição de lei número 19 de 2023 está aprovada, com 8 votos a favor, 0 abstenção e 0 voto contrário. Em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a emenda número 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a proposição de lei número 14 de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Você é da Comissão de Legislação. Quer que lê? Quer que a gente Quer que lê? eu- Colocar lá no- Tem como colocar lá no telão? Eu vou ler quem quer. Não tem como. Tem como? É melhor falar. Então, que é, Davi? Não lá com eles, não. Porque só fala o número da emenda, não fala O qualquer. projeto, a emenda está no projeto. Mas é sugestão, renumeração de parágrafos. Atualizando os erros. Tá? Isso aqui foi orientação. Não, a minha vai. Deve ser, cara. Alguém quer ver? Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação. Está em discussão a mensagem aditiva número 01 de 2023, de autoria do Executivo, senhor Prefeito Municipal, na proposição de lei número 14 de 2023. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Senhor presidente, só um minutinho. Essa mensagem também, né? Eu fiz a leitura. Mas assim, é muita coisa, cara. Você vai guardar. Tem jeito não. Deixa eu ler, não. Deixa eu dar ler aqui, Camilo, que é melhor. Mensagem aditiva 01/2023. Inclui o inciso 3 do artigo 9º da mensagem 07/2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Terá revogado o acesso controlado àqueles loteamentos que vierem a ser transformados em bairros. Na expectativa da aprovação da presente emenda, submeto à apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, renovo os protestos e levar este tipo em consideração. Matias Barbosa, 1º de maio de 2023, prefeito Carlos Roberto Mendes Lopes. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 14 de 2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes ao município de Matias Barbosa e outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Já pulei. Pode, pode. Tá, então, vou após essa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem... Senhor presidente.
Está em discussão a emenda número 02, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, a proposição de lei número 14/2023. Está em votação. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Anselmo. Senhor presidente, esse projeto 1423, né, ele dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa. Como todos bem sabem, a única legislação que tratava dessa matéria era a legislação de 85 do Código de Obras, ou seja, uma legislação totalmente arcaica. E esse projeto de lei ele veio aqui para inovar no sentido do crescimento da nossa cidade. Esse projeto deu entrada aqui na casa dia 24 de abril e agora, maio, junho, em 2 meses a gente praticamente estamos votando ele. Estou dizendo isso, senhor presidente, porque chegou ao meu conhecimento que eu tinha pedido vista da votação desse projeto a fim de atrasar a tramitação dele aqui na casa. Isso não é verdade. Como você bem sabe, os senhores também sabem, eu nem tenho o hábito de pedir vista de projeto de lei. Por quê? Todas as minhas matérias eu procuro fazer emendas nela nas próprias comissões que é até o mais adequado. Entretanto, no dia que essa matéria veio para iniciar a votação, eu recebi um WhatsApp de um cidadão que me questionou se estava contemplando algumas coisas com relação à associação de moradores. E aí eu vi que não estava na matéria. E aí eu pedi vista, a vista foi aprovada por todos os vereadores, para que eu pudesse fazer essas emendas e apresentar aqui agora para a gente votar. Só que o vereador Leonel, até muito de forma sapiente, viu que tem uma vedação no regimento interno, nessa fase de tramitação do projeto, que eu não poderia apresentar essas emendas, porque teria que ser na hora da discussão. E quando Vossa Excelência colocou o projeto para ser discutido, quando eu pedi vista, foi na hora da votação. Então, por uma questão, vamos dizer assim, regimental, para a gente cumprir, né, o rito do nosso regimento interno, que é a lei maior que nós temos, eu não vou apresentar essas 2 emendas, mas eu gostaria de ler, até porque os senhores só sabem por que eu pedi vista, e até também para o cidadão que está nos assistindo, quem está aqui, ter ciência por que foi meu pedido de vista. Primeiro que eu pedi de vista e tem previsão legal, então eu poderia pedir qualquer um dos pares aqui. E a gente, quanto vereador, ainda mais um projeto desse que vem do executivo, que vem do prefeito, a gente tem a obrigação de tentar melhorar, até porque é uma matéria extremamente interessante, oportuna, e que, a meu ver, ficou faltando isso aqui, tá? Essas 2 emendas. Que, inclusive, eu vou fazer um projeto de lei complementar para ver se a gente consegue aprovar e o prefeito sancionar. Então, a emenda que eu ia apresentar nesse projeto é o seguinte. Uma das emendas. Nos loteamentos, o senhor me permite? Eu estou um pouquinho só para explicar. Com certeza. Nos loteamentos de acesso controlado de condomínio de lotes, cuja planta imobiliária já tenha sido devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal antes da vigência da presente lei, poderá as associações de proprietários de moradores realizar o gerenciamento e as cobranças de taxas e contribuições de melhoria, desde que aprovado em Assembleia e de acordo com seu estatuto social, que deverá estar devidamente registrado em cartório de registro de pessoas jurídicas e títulos e documentos. A segunda emenda que eu iria apresentar é a seguinte. Nos loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes, cuja planta imobiliária já tenha sido devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal antes da vigência da presente lei e que já exista sistema próprio de abastecimento de água, poderá haver cobrança de taxa de distribuição de água, devendo ser aprovada a cobrança de acordo com seu estatuto social, que deverá estar devidamente registrado em cartório de registro de pessoas jurídicas e títulos e documentos. Por que, senhor presidente, que eu entrei com essas 2 emendas? Primeiro, porque existe uma discussão legal se é possível cobrança de taxa de moradores que não é associado a associações de moradores. Então, essas 2 emendas vêm ajudar as associações, porque nós estamos trazendo por normativo municipal que seria possível essa cobrança. Por quê? Se a pessoa mora num condomínio de acesso controlado, que é o caso, um condomínio de lotes, e essa associação ela faz melhoria no local, nada mais justo que se ter uma taxa por esse serviço. Isso ajuda a municipalidade, porque evita onerar aqui vamos assim dizer, de prestação de serviço,
E, por conseguinte, a segunda emenda que eu trouxe com a questão da água, eu vou dar um exemplo claro de onde eu moro, que é o loteamento da Catita, por exemplo. Lá a planta foi aprovada antes da vigência dessa lei, assim como Morada da Garça, como Rancho Matias, como Lagoa, como tantos outros. E, por exemplo, na Catita a gente tem um sistema de distribuição de água. Nós temos lá uma água de excelente qualidade. E eu acho, por tudo que essa casa já discutiu, colocar uma Copasa, onde já tem distribuição de água, com a água de qualidade funciona, é um retrocesso para a nossa cidade. É um retrocesso para os moradores. Então, se a associação fizer essa gestão, distribuir a água de qualidade, conforme é na Catita, a própria associação poderia cobrar uma taxa. Por quê? Porque estava aprovado em Assembleia. Estava no seu regimento, que foi aprovado no seu estatuto, está registrado em cartório. Então, o ato jurídico é perfeito. Então, a minha emenda vem no sentido de poder complementar o projeto, tá, senhor presidente? Só para deixar claro. E eu acho, inclusive, assim, estou muito decidido, até pelo pedido das pessoas que me procuraram, de fazer um projeto complementar após esse projeto ser sancionado, para que isso possa ser incluído, porque isso vai ajudar muitas associações de moradores, inclusive para cobrar dos moradores que não querem pagar, porque muitos alegam que não são associados, que tem um fundamento na Constituição, etc. Então a gente sabe que isso é errado. Se a pessoa se beneficia, ela tem que pagar. E assim, a gente tem um problema sério com a Copasa. A Copasa não está dando conta do que ela já tem na rede. Aí você imagina, vai estender rede para outros loteamentos novos que vão existir. Ou vai estender rede de água, por exemplo, lá para a Catita, se lá já tem uma água de qualidade. Então, é desnecessário. Então, é por esse motivo, senhor presidente, que eu apresentei as emendas. Mas eu sou aqui um escravo da lei, né? O vereador Leonel trouxe essa... A princípio, até questionei, porque eu entendo que na discussão da matéria legislativa, a gente estava em primeira discussão. 100% da primeira discussão. Então, o artigo 68 também do regimento fala que eu poderia, mas a doutora olhou ali no vídeo, e quando eu pedi a vista, já estava na votação como mosca. Mas eu não imaginava que ia dar esse desencontro regimental. De qualquer forma, eu agradeço, mas eu só queria justificar, tá, até para deixar claro, porque foi o meu pedido, estritamente para a gente poder melhorar o texto. E assim, acho que essa casa deve fazer. É a nossa obrigação, né? Obrigado. Posso complementar, senhor presidente? Você concede uma parte? Claro, perfeito. Só deixando claro, acho justíssimo, tá, senhor presidente, vereador Anselmo, essa emenda apresentada por Vossa Excelência. Faço compromisso aqui de, em momento oportuno, que Vossa Excelência apresentar essa alteração da legislação, eu votarei com Vossa Excelência. Mas nós somos uma casa legislativa, né? Então, esse apontamento que eu fiz foi somente para que se cumprisse o que estava previsto no regimento, até para nós não abrirmos brecha para votações futuras. Mas acho pertinente o que Vossa Excelência apresentou e acho, inclusive, que nós temos que nos debruçar sobre esse Código de Obras, né? O vereador Tavinho, se eu não me engano, já propôs a atualização, já que ela não vem por iniciativa do Executivo. Nós vamos ter que fazer o que nós não gostaríamos, por exemplo, que é fazer emendas, né? Ficar retalhando aquela coxa. Então, de repente, a gente pode fazer alterações, né? A gente fazer alterações aí aos artigos que nós achamos que já estão mais do que ultrapassados, né? Mas só para deixar claro, o vereador Luciano, que eu não fui contra a emenda de Vossa Excelência, achei justa, somente deixando notificado aqui essa questão regimental. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Obrigado, vereador. Está em discussão a proposição de lei número 14/2023, que dispõe sobre o loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes no município de Matias Barbosa e outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação, para emissão de parecer e redação final. Está em discussão a indicação número 233, de autoria dos vereadores Diego Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Julimar de Assis Souza, instalação de câmara de monitoramento. Está em votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, mais uma vez, né, é a terceira vez que nós entramos com essa indicação,
tá? Tenho aqui indicação de número 22, de 11 de janeiro de 2021, versando sobre esse assunto, que é o sistema de vídeo monitoramento, como foi falado na reunião passada. Indicação número 111/22, do dia 21 de fevereiro de 2022. E, mais uma vez, estamos entrando aqui. Foi solicitado a reunião administrativa com o comandante da Polícia Militar. Acho justo, tá? Essas reuniões elas têm que ser periódicas, né? Porque nós somos os olhos do povo. Então, temos que passar, sim, as demandas às forças de segurança. Mas nos pactos que são firmados, o município ele tem contrapartidas com a segurança do município. Ele também tem responsabilidade com a segurança dos seus munícipes. E nós estamos vendo aí um aumento considerável do número de crimes contra o patrimônio, que são os furtos. Só para deixar claro, esses crimes, eles seguem um triângulo, que nós das Forças de Segurança Pública chamamos, um triângulo para seu acontecimento. Ele precisa de 3 fatores para que o crime de contra o patrimônio ocorra. A pessoa tem que ser habilidosa, ele tem que fazer avaliação de risco, fugiu outra palavra aqui, enfim, oportunidade, exatamente. Então, se nós colocamos esse sistema de vídeo monitoramento, nós mitigamos pelo menos 2 pontas desse triângulo, tá? Que é a oportunidade e a avaliação de risco. E, por mais que nós façamos um aumento do efetivo, a Polícia Militar não vai ser onipresente. Ela não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, até porque nós temos troca de plantão. Então, talvez nessa 1 hora que a viatura abandona o posto para fazer a troca de plantão, vai ser a hora que o brilhante vai cometer esse crime de furto. Então, hoje, nós já temos sistema de, como foi colocado aqui, de fibra ótica atendendo todo o município. Até na zona rural, hoje, nós temos fibra ótica. Então, não há empecilho algum para que façamos a instalação desse sistema. Vereador Gilimar, né, nós nos debruçamos quando veio o projeto de orçamento do ano passado, nos debruçamos sobre o orçamento, fizemos retirada de alguns recursos para essa área de vídeo monitoramento, né, e nós estamos aí já quase terminando o ano e até agora nada, nenhuma ação efetiva do Executivo Municipal, né. Nós temos a Polícia Militar tentando fazer a sua parte, o Judiciário tentando fazer a sua parte, e nós precisamos dessa contrapartida do município. Porque é muito ruim, depois que o crime já cometeu, você vai lá, resgata o bem, mas e a sensação de ser violado? Como que fica? A gente não consegue apagar isso mais. O cidadão ter sua casa violada, muitas vezes, não sei se o senhor já se depararam com cena de crime dessa natureza. Eles defecam nos locais, jogam toda a roupa do chão, eles fazem uma lambança na casa da pessoa, então esse trauma não fica. Então não adianta a gente ter forças aqui depois que investigam, que consigam fazer a prisão. Nós queremos aqui a prevenção, prevenir muitos dos crimes que têm acontecido no município. Somente vamos conseguir isso se esse sistema de vídeo monitoramento for implementado. Não temos uma outra forma tão eficaz quanto. Obrigado, presidente. O senhor me permite uma parte? Com certeza. Senhor presidente, também foi sugerido aí uma reunião administrativa aí com a PM, e eu gostaria também de sugerir aqui que fosse convidado, né, o executivo para estar presente, porque nós estamos cansados de ver tantos acontecimentos aí na nossa cidade, falta de segurança, e geralmente as pessoas elas tendem a jogar a culpa na Polícia Militar, que não tem efetivo, a Polícia Militar não está ali, mas nossa cidade nós temos que ter a obrigação de zelar pela segurança da nossa população também. E é uma cidade que nós já vimos que tem recurso. Matias tem recurso. Então, assim, cadê a nossa contrapartida? Na reunião passada, o vereador Anselmo sugeriu aqui fazer a dotação das nossas emendas. Cada vereador cedeu um pouco da sua emenda para comprar as câmaras. Mas e a contrapartida do município, do executivo? Bom, eu também, nesse intuito, senhor presidente, eu gostaria que fosse convidado, né, na realidade, o executivo, para a gente sentar e chegar a uma solução. Porque não adianta a gente ficar aqui só cobrando a Polícia Militar, mas cadê a contrapartida do município? Se nós temos condição financeira, principalmente, vamos convidar aí, unir as forças e tentar melhorar a segurança aí da nossa cidade. Salvo engano, no primeiro ou segundo ano na gestão do vereador Anselmo como presidente, nós já fizemos uma reunião dessa. O prefeito já esteve presente, ele está ciente dos problemas, ele mora na cidade, né? Então, acho que falta aí a boa vontade
de estar fazendo a implementação dessas questões. Vou citar só um exemplo de um caso que aconteceu esse final de semana. Um autor de furto no Monte Alegre foi preso 8 horas da manhã pela Polícia Militar, 2 horas da tarde o cara já estava na rua. O que aconteceu com isso aí? É um crime de menor potencial. As forças de segurança e a própria justiça têm que dar a interpretação do que está na lei, né? Mas quem foi furtado, quem foi violado, não entende, não deve entender isso mesmo. Não deve entender dessa forma. Não importa o que foi furtado, se foi um radinho de pilha, se foi qualquer coisa, é um bem. A gente não consegue estimar o valor que aquilo tem para o cidadão. E eu acho que a melhor maneira da gente combater isso daí é deixar que isso não aconteça. Né? Deixar que esse crime não aconteça. Então, eu acho que o prefeito já está muito ciente dessas situações, já era para ter sido implementado isso há muito tempo, e é muito fácil, né, que a gente consegue culpar sempre o outro. Ah, não, a culpa é da polícia civil, a culpa é do judiciário. Fica muito fácil, porque são as instituições que estão na rua, né, que é o que o cidadão entende que é responsável pela segurança. Como o senhor me permite, Claro. Eu quero também fazer uma sugestão, aproveitando que essa é uma discussão boa, né? Aproveitar, senhor presidente, sugerir para chamar também aqui o delegado de polícia. Por quê? A gente sabe, o vereador Leonel foi PM, a gente sabe que a Polícia Civil é que investiga, né? Por mais que a gente tenha todo o problema, cabe aos agentes de polícia o delegado de policiamento depois do cometimento do crime. E a gente precisa saber da Polícia Civil também qual a dificuldade que ela está tendo para apurar os crimes da cidade. Porque não adianta também nada a Polícia Militar prender se a Civil não apurar depois a autoria e a materialidade do crime para que o sujeito seja lá denunciado e processado e pague a pena dele. Eu tive uma conversa com o prefeito, aliás, não só eu, outros vereadores também, que oportunamente encontramos com o prefeito da última reunião para essa, da última segunda. E, assim, com todo o respeito à fala de Vossa Excelência, vereador Gilimar, eu acho que o último que tem culpa disso aí é o prefeito. Tá? Vou dizer meu ponto de vista. Vou dizer o porquê. Porque nós fazemos a nossa parte. Se a Polícia Militar tem combustível, a Prefeitura dá. Se tem comida, a Prefeitura dá. Se tem local para ser o quartel, a Prefeitura dá. A Prefeitura pinta, a Prefeitura compra equipamento, dá material de trabalho, dá tudo. Que é responsabilidade, em tese, central do Estado. Até o prefeito foi vítima de furto nos últimos tempos, não tem 60 dias. E a sensação de impunidade também que ele tem, que eu tenho, que nós temos, é o que ele está também sentindo. Então, assim, eu acho, com todo respeito, tá, vereador? Porque, assim, o município é vítima. Nós somos vítimas. O prefeito também, em tese, ele é vítima. Então, assim, ele deu a palavra para nós, uma conversa que a gente teve, que está adquirindo 16 câmeras. Que vai ser, na verdade, a gente vem debruçando disso até 2021. Essa casa teve aqui já conversa com o comandante, com o delegado, com o próprio prefeito. Só que agora as coisas cresceram a tal ponto que ficou latente realmente essa necessidade. Vossa Excelência também conseguiu um recurso anteriormente com o deputado para poder fazer essa implantação. Só que a gente não pode tirar a responsabilidade das forças de segurança. O senhor sabe que eu sempre cobrei, até pessoalmente, desde o último comando que tinha aqui da Polícia Militar. Vejo que esse comando, a meu ver, melhorou muito a força da atuação dele, a forma de prevenção, só que o negócio explodiu de uma forma assim calamitosa. Né? Não tem um bairro na cidade que não seja assim, afetado por esses índices de furto, de crime de menor potencial ofensivo. Então, assim, eu acho que cabe a nós também o que eu estou fazendo. Amanhã estou indo a Belo Horizonte fazer um curso de qualificação, pedi para fazer ali. Todos os deputados estaduais que teve voto aqui, amanhã estou indo lá no gabinete, vou protocolar um ofício pedindo eles para verificar a questão da segurança pública da cidade. Todos nós temos deputado estadual. Eles precisam também ter responsabilidade sobre isso, sabe? E o município vai fazer a parte dele. O Beto já esteve com o comando da polícia. Inclusive, a polícia que está indicando onde vai ser os pontos que vão ser instaladas as câmeras de monitoramento. Todo centro da cidade vai ter essa verificação de segurança. Não estou fazendo a defesa do prefeito. Só estou dizendo que o município de Matias Barbosa faz a parte dele. Quando as viaturas eram quebradas, agora a viatura é tudo nova, mas a gente arrumava. A gente está dando nova casa, dá internet, dá comida, dá tudo. Então, o problema não é na gente. O problema
é o que o Estado não está fazendo a parte dele, por falta de efetivo, talvez por mais operações policiais. Eu não sei um dia que teve uma operação da Polícia Civil com a Polícia Militar em Matias. Se vocês souberem, vocês me falam. Eu, particularmente, nunca vi. Eu tive reunião com o comando, vocês sabem, perguntei para o comandante. O senhor sabe onde tem os problemas de boca de fumo? Ele respondeu que sabia. Mas a gente não vê uma ação mais contundente. E sei também que quem trabalha hoje é exaustivo, porque a escala é reduzida. É um no telefone e 2 no carro. Aí para atender aqui, dá reforço em Simão, Belmiro e Santana. Mas como eu sempre digo, e volto a dizer, Matias, a gente tem as nossas especificidades. Nós temos um fórum, nós somos sede comarca, nós temos uma cadeia, nós temos um distrito industrial e nós estamos a 30 quilômetros do Rio. Então, se esses fatores não forem determinantes para que a gente tenha uma componente de polícia mais efetiva, não sei que cidade de 15 mil habitantes vai ter segurança. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Obrigado. Presidente, vou só complementar. Eu entendo que Vossa Excelência falou, talvez não tenha sido dessa forma, mas como falei para o vereador Luéria semana passada, o município ele não dá nada à Polícia Militar. Isso é um pacto firmado, tá? Um pacto de convênio. Então, tudo que a Polícia Militar recebe do município é porque tem participação em segurança pública. A Constituição fala que a segurança pública é um dever de todos. Tá? Com relação... E aí também eu estou só querendo contrapor Vossa Excelência, porque eu acho importante esse debate. Eu acho que isso é muito importante. E a gente sabe que o Estado, a política dele é de diminuição do efetivo. A gente está vendo que o efetivo está sobrecarregado. A tropa está doente, ninguém fala. Né? A tropa hoje está doente. Vários suicídios, pessoas baixando por problemas psicológicos, psiquiátricos, uma série de coisas. Isso vai impactar diretamente no munícipe. E aí o prefeito que tem uma responsabilidade sobre os seus munícipes, tem recurso, ele também é vítima, ele vai ficar esperando? Ele vai ficar esperando outros crimes acontecerem, porque não é minha responsabilidade primária, se é possível se fazer? Né? Se nós vamos fazer cobrança aos deputados que estão lá em Belo Horizonte, por que nós não podemos cobrar quem está aqui a um quarteirão de distância nossa? Né? Então, acho justo, eu acho que nós devemos envolver todos. É um problema difícil de ser resolvido, né? Não é um problema simples, né? Problemas complexos não trazem soluções fáceis, né? Simples, então é um problema complexo. E nós estamos fazendo a nossa parte, que é todos incluídos nessa luta. Acho que isso é o que é mais importante. Obrigado. Só complementando aqui, o vereador só me concede mais uma parte. Com todo respeito à fala do vereador Anselmo também, que eu acho que é um tema que é para ser debatido, mas eu penso da seguinte forma: se a segurança está sendo discutida na casa, tem que envolver todos os agentes que participam dela. Tá? Nosso intuito aqui de convocar o prefeito, de convidar o prefeito, o executivo, é nesse intuito, dele estar participando. Porque tem audiência pública da Copasa, não vem ninguém representando o executivo. Era para ter vindo, eu penso dessa forma. Tem audiência pública da Paraibuna, não tem nenhum representante do executivo. Tem audiência pública da CEMIG, não tem nenhum representante do executivo. Vai ter a reunião administrativa com a polícia, não tem representante do executivo. Então, o intuito da minha fala aqui foi nesse sentido, de convocar todos os agentes que participam aí da administração, vamos dizer assim, da cidade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 234 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues. Recomposição de massa asfáltica no Parque Sul. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 48 de 2023, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Julimar de Assis Souza, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Diego Milione, Wélio Rodrigues da Silva, João Felipe da Silva, José Carlos de Souza Pasco, Eleonel Geraldo dos Santos, aos familiares do senhor Luiz Leandro dos Santos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 49 de 2023, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Otávio Júlio Gonçalves Filho e José Carlos de Souza Pasco.
aos familiares do senhor Maurício da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 235 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, demarcação de sinalização horizontal de faixa de regulamentação e placas de sinalização de trânsito no Parque Sul. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 236 de 2023, de autoria dos vereadores Leonel Geraldo dos Santos, Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza. Manutenção de rede de captação de água pluvial na rua Prudente Augusto de Almeida, no bairro Pitangueiras. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, para que todos se situem, né, foi colocado aqui na emenda, essa rua, aquela rua em frente ao Parque de Exposições, na Rua do Doro, sobe o arame ali, na caixa d'água da Copasa, se eu não me engano, em cima, enfim. Trouxe umas fotos para os senhores, o Diano do Pé no Chão, mais exato, na casa dele, o problema. Os senhores veem a situação perigosíssima que está no local. Pode passar, Beto, foto da frente da casa? Não é assim, não. Esse muro de arrimo aí, se você consegue ampliar, por favor, Beto. Esse muro já cedeu uma quantidade considerável. E ali, próximo àquela bananeira, ali, ó, onde o Beto está com o mouse ali, está brotando água. E eles não sabem de onde está vindo essa água. Olha essa carinha como ela desmoronou. Volta um pouquinho, Beto, não amplia muito não. A sacaria toda desmoronou. E ele colocou vídeos, me mandou vídeos, não sei se vai ser possível passar esses vídeos. A água brota constantemente dentro desse terreno. A rua já cedeu praticamente uns 50 centímetros de altura, tá? E além de estar trazendo risco para a construção que está na parte de baixo, se os senhores podem ver pela foto, tem prédio logo acima. Esse prédio também, com certeza, está correndo algum risco. E está se aproximando o evento, olha como está a situação. O evento no Parque de Exposições, que é a exposição. Essa rua vai ser movimentada, né, que o pessoal usa para estacionamento de veículos. Então, assim, necessita de uma avaliação, pode passar, Roberto, uma avaliação urgente no local. Ali, ó, é a quantidade de água que está nascendo do local. E essa água fica de maneira constante, porque tem a caixa d'água da Copasa e já foi feita a manutenção do bueiro até uma parte. Só que de um determinado local para baixo, basicamente deve estar obstruído. Então essa água encontrou uma passagem e está saindo dentro desse terreno aí. Assim, um risco. Olha a quantidade de água no vídeo. Risco iminente de uma tragédia ali anunciada. Então a gente pede uma atenção breve nisso aí, principalmente porque está se aproximando aí o período da exposição, né? E essa rua vai ser utilizada, então um acidente grave pode acontecer. Obrigado. Por nada, vereador. Muito boa colocação e observação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 237 de 2023, de autoria dos vereadores Leonel Geraldo dos Santos, Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza. Ampliação de pontos de coleta de lixo. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, só para que o Lápis Pares e a população situe, então solicitando a implementação desses coletores de lixo em pontos estratégicos do município. Certa vez estive no evento da MM em Belo Horizonte e participei de um evento de uma empresa que falou sobre essa prática aí. E isso daí, senhor presidente, minimiza diversos problemas que nós temos no município hoje, diminui custos para a prefeitura, né, porque isso ficaria em pontos estratégicos em determinadas ruas. Então, diminuiria o gasto de combustível do veículo, do caminhão, poderia diminuir o número de coletores, né, um serviço insalubre, daria um aspecto melhor na nossa cidade, né, com pontos específicos para a coleta de resíduos. Né. Vale ressaltar que Matias está muito aquém das práticas de
meio ambiente, a proteção do meio ambiente. O mundo todo hoje está se desenvolvendo com essas práticas. Nós vemos aí pouquíssimo apoio à Associação de Catadores do município, eles não têm nem veículo para fazer a coleta dos resíduos. Que Matias eles deixam de arrecadar, o ano passado, mais de R$800 mil em reciclagem, por não terem capacidade tanto de processar quanto de fazer a coleta desse material. E trago mais uma solicitação dos munícipes aí, para essa prática aí, que eu acho que vai ser muito benéfica a todos. Obrigado, presidente. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 238 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, construção de ponto de ônibus na BR-040, em frente ao Rancho Matias. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 08 de 2023, de autoria dos vereadores Wélio Rodrigues da Silva, Anselmo Huito Leopoldino, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Sônia Vieira da Cunha Pinheiro, João Felipe da Silva, José Carlos de Souza Páscoa, Leonel Geraldo dos Santos, Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza. Reunião administrativa com o comando da Polícia Militar. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a vice-presidente que troque de lugar comigo. Está em discussão a indicação número 239/2023, de autoria do vereador João Felipe da Silva. Disponibilização gratuita de sutiãs pós-cirúrgicos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for com a palavra, vereador Chopin. Só para esclarecer, esse sutiã seria para a pessoa que tem câncer de mama, que seria retirado. Então, assim, eu entrei com essa indicação que eu acho de muita valia, porque tem pessoa que não tem condição de comprar. E, assim, fica, além da doença, ela fica muito envergonhada de poder sair, perde o cabelo, né? E fica com o volume diferente dos seios. Então, assim, eu acho que nada mais justo do que o município disponibilizar essa gratuidade para quem precisa, num momento tão difícil. Eu peço a atenção dos nobres pares e do executivo também, que dê uma atenção e, se possível, colocar para funcionar. Obrigado. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao presidente que retorne à cadeira. Está em discussão... desculpa. Não tem orador? Não havendo oradores inscritos, solicito ao secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Huito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Presente. Santos. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente reunião.